Minha gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite quem está aqui presente. Quem está presente, os encarnados e os desencarnados. E também aos que nos assistem através dos nossos canais do YouTube, do Instagram, que vai ficar gravado. E também boa tarde, bom dia, que pode assistir a qualquer momento, né, do seu dia. Você pode ter um tempinho, pode assistir. Quem está aqui também pode reassistir a palestra, está lá gravado no YouTube. Então, sejam bem-vindos mais uma noite de palestra aqui no nosso Núcleo Espírita Recanto da Esperança. E a gente está começando o mês de dezembro, onde vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o nosso modelo e guia. E é o tema da palestra de hoje: Jesus, modelo e guia da humanidade. Como sempre, estou escutando. Como sempre, em dezembro, né, nós falamos de Jesus para lembrar, né, do aniversariante, que, né, é um mês que se comemora o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao nosso planeta. Mas a gente, no dia a dia da vida da humanidade, é muito difícil escutar falar de Jesus. A gente escuta falar de tudo menos de Jesus, né? De todos aqueles símbolos que são externos à comemoração de Jesus, do nascimento de Jesus, mas de Jesus não se fala. E o Centro Espírita não pode, de maneira alguma, fugir a esse tema, uma vez que nós, o ano inteiro, falamos também de Jesus, de suas lições, que é o mais importante, né? O que ele nos deixou de legado, que foi as suas lições, o seu evangelho, o seu exemplo. Por isso que nós chamamos ele de modelo e guia da humanidade. Já nos disseram os espíritos, respondendo a Kardec, que era o modelo mais perfeito a ser seguido. Então, aqui estamos para falar de Jesus, mais uma vez. Bom, e não vou mais me delongar, como diz o nosso amigo. Vou a uma pequena prece. Apenas vou falar aqui a oração que ele nos ensinou, para que a gente possa se ligar à espiritualidade, sintonizando com os amigos espirituais também que dirigem o nosso trabalho, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixa cairmos em novas tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amigo Jesus, se conosco nesse momento e que vamos falar e relembrar das tuas lições. Que assim seja. E vou chamar nosso amigo Costa para, né, falar a palestra da noite de hoje. Claro, vamos ter música e divertimento também, né? Então, Costa, bem-vindo. Muito obrigada, Costa. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo renove em nós a certeza de que a verdadeira felicidade consiste em amar servindo e servir amando. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece
a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos chegando ao final do ano, nos aproximando de um período bastante festivo. E como é comum neste período festivo, segundo a tradição ocidental, nós celebramos neste mês o nascimento biológico de Jesus, o Cristo de Deus. Então, e aí, como bem dizia Johnny, perdão, como bem dizia Dione, nós, ao vivenciarmos este período, muitas vezes estamos postos a viver o período apenas pela celebração meramente comercial, que foi se instalando ao longo dos tempos, né? Em algum momento vivemos rituais, muitas vezes suntuosos, rituais que nos trazem momentos de festa, onde o motivo da festa pouco ou quase nunca se faz presente. No nosso ideário, nas nossas palavras e principalmente nas nossas atitudes. Quando vivemos esse período chamado Natal, e aí algumas considerações são necessárias serem feitas. A festa de Natal, na verdade, ela surge a partir de uma festa chamada pagã, né? E aí vemos o solstício de inverno. E era uma festa onde os agricultores, à época, se uniam para celebrar as boas colheitas, né? E aí, nesse solstício, era homenageado o Deus Sol. Com o advento do catolicismo, né, não do cristianismo, mas do catolicismo, a data foi assumida como a festa do Natal. De acordo com estudos paleontológicos, Jesus, na verdade, não teria nascido em dezembro, né? A provável data de nascimento seria em abril, né? A provável, assim, porque a gente não há elementos históricos para que nós possamos afirmar que foi em abril. Mas aí nos vem uma pergunta que diferença isto faz? Nenhuma. Muitas vezes nos prendemos a datas, a eventos, a construções, e somos levados pelo efeito manada para dentro de determinados construtos, de determinadas construções, das quais nós nos autocomercializamos para viver a data, para viver o período. Se o Natal fosse em abril, também a humanidade, pela sua condição ainda de espíritos imperfeitos, faria desta uma celebração tal como era feita ao Deus Sol. Uma celebração chamada de pagã, uma festa. E hoje eu pergunto, que diferença temos do Natal que vivemos hoje para a festa do solstício?
Infelizmente, nenhuma. E talvez até tenha. É que é do solstício, é para celebrar a colheita. A festa de Natal, na atualidade, tem sido usada para celebrar os orgulhos, as vaidades e uma série de outros sentimentos menores. Na questão 625, quando Kardec vai perguntar a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, perguntando qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia, a espiritualidade é taxativa ao responder Jesus. E aí, apesar de ser a menor resposta que existe no Livro dos Espíritos, ela é composta de uma única palavra, é a resposta que norteia toda a nossa existência. E aí, quando pensamos nesse norteamento, a gente começa a pensar que este período é muito interessante, que bom que ele existe, porque também é um período em que corações se abrem, coisas que deveriam ter feito o ano inteiro, são feitas agora, para dar uma satisfação social e até muitas vezes uma satisfação ideológica. E aí uma satisfação também ao próprio ego, né? Eu não fiz nada em prol do outro o ano inteiro, mas agora eu preciso mostrar ao mundo o quanto eu sou caridoso, o quanto eu sou cristão, o quanto eu amo Jesus, o quanto eu amo os pobres. E aí eu saio por aí igual a político em campanha, né? Beijando criancinha, botando no braço, aperto de mão, tapinha nas costas, coisa e tal. Mas passou o período e voltamos ao ostracismo dos nossos próprios orgulhos, das nossas próprias vaidades. E aí, a mensagem do Natal de Jesus, que conforme nos diz a espiritualidade, é o modelo, é a guia, é a referência do nosso viver, vai ficando na caixinha do esquecimento até o próximo Natal. Ora, essa questão vai nos dizer, né, que o mestre dos mestres realmente é o modelo no qual todos os homens devem se inspirar no sentido de caminhar a passos firmes em direção à luz. E se o Natal é este período em que nós nos abrimos mais, estamos mais propensos a este sentimento mais fraterno, a este sentimento mais irmanado, que possamos também, longe das estrelinhas de Natal, das árvores de Natal, das bolinhas, dos Papai Noéis, dos trenós, das renas e por aí afora, possamos trazer para o centro do nosso pensar, da nossa existência, não mais a maior preocupação com esses elementos, com qual champanhe que eu vou comprar este ano. E aí o champanhe tem que ser de acordo com os meus convidados. Se a família, pode ser aquele mais baratinho. Mas fulano de tal vem aqui para cá. Então eu tenho que comprar um champanhe assim, top de linha. Né? Eu preciso fazer bonito, não posso passar vergonha. E entre um drink e outro, entre uma comilança e outra, coitado do peru, que não tem nada a ver com isso, nada a ver com essa história, né? Coitado dos porcos, que não tem nada a ver com essa história, entre um pernil e outro, vamos celebrando o nosso Natal da vaidade. E aí, quando pensamos que Jesus é esse modelo e guia, nos lembramos, mas o que o exemplo de Jesus tem trazido para o meu Natal? Como tem sido o meu Natal a partir deste exemplo de amor, de servir ao outro indistintamente? Ora, se nós pararmos para fazer tal reflexão, certamente, e aí eu digo isso de um modo geral, né? Não a quem está aqui conosco aí na internet, não a quem está aqui conosco presencial aqui no Núcleo Espírita Recanto da Esperança, que é que só tem espírito evoluído, né? Candidato a umbral aqui só eu. Nós vamos percebendo o quanto ainda precisamos
viver Jesus. Temos falado muito em Jesus. Temos alardeado o nome de Jesus nas vestimentas ricas, nas festividades repletas, cheias. E aí eu vou, ainda falando da história da ceia, da ceia de Natal, por exemplo, das festividades da comilança, da gula. No dia seguinte, bom, no dia seguinte ainda dá para fazer um RO, né? O resto de ontem. Mas o RO do RO não dá mais. A gente lança simplesmente ao lixo. E nos esquecemos de que o primeiro RO, lauto, farto, coisa e tal, alimentaria um monte de gente que hoje vive em situação de rua. Alimentaria um monte de gente, de criança, que hoje vive em situação de vulnerabilidade social. Faria um Natal feliz daquele que mora na favela e que hoje, que na noite de Natal, não tem a comida farta à sua mesa. O exemplo moral de Jesus é um convite à partilha. É um convite a sermos todos caminhantes de uma mesma estrada. Não há uma estrada mais alta para quem está na escala social terrena mais alta e outra escala mais baixa para quem está mais baixo. Não, somos todos espíritos no mesmo processo, caminhando a mesma estrada. Alguns um pouco mais à frente e outros mais atrás. Os que estão mais à frente já conseguem perceber que o modelo moral de Jesus, que se faz referência, que se faz guia, que se faz farol a iluminar a nossa existência, esses já percebem que ela precisa sair da palavra para tornar-se ação. A ação amorosa de olhar o próximo não mais como um expurgo social. E quantas vezes nós temos, ao longo da nossa jornada anual, temos observado apenas o expurgo social, empalidecendo a figura de um irmão que ali está. Muitas vezes, esse expurgo social está dentro da nossa casa, está na nossa vizinhança, está no nosso seio familiar, no entorno familiar. Mas nós nos colocamos, isto não é problema meu. Ora, no momento em que o problema do outro também não for problema meu, não para que eu assuma o seu problema, mas que eu possa, dentro das minhas possibilidades, das minhas condições, auxiliar na resolução daquele problema, é que eu ainda não compreendi Jesus como modelo e guia da minha vida. Se eu ainda não compreendo Jesus como modelo e guia, certamente não compreendo a mensagem clarificada de luz e de amor que Jesus nos traz quando diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ora, amar o outro não é o amar do interesse, não é o amar de fazer uma troca, né? De eu amo fulano porque fulano me ama, ou eu preciso amar fulano porque fulano pode me amar no futuro, materialmente falando. Eu faço hoje por Dione que amanhã Dione vai fazer por mim. Quando nós pensamos e temos este modelo, estamos nos afastando desta referência que nós temos e que nos é apontado na doutrina espírita na questão 625. Miramês vai dizer que se quisermos buscar mais subsídio para tal certeza, no Evangelho de Jesus está lá quando diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso está lá em João 8:12. Ora, quantos de nós temos buscado essa luz? Quando nós mesmos podemos ser essa luz. Mas a gente tem buscado Jesus fora. Temos buscado Jesus nos cultos, nas casas espíritas, nos templos católicos, nos templos protestantes, nas religiões cristãs. Nós temos buscado um Jesus
que é um Jesus imediatista. É um Jesus que atenda ao meu desejo, conforme eu desejo naquele momento, que me é conveniente naquele momento. Mas o Jesus que me leva a refletir a minha própria existência e a necessidade de autotransformação, de autoburilamento, essa necessidade de estar a cada dia pautado, refletindo o exemplo através das minhas ações de Jesus, esse Jesus passa distante da nossa busca. Ora, temos repetido fórmulas de orações centenas, dezenas, milhares de vezes. Mas o que temos feito de ação para colocarmos em prática aquilo que a mesma oração, a mesma fórmula, o mesmo texto, tantas vezes repetido, possa acontecer efetivamente e não fique apenas no soar palavras, como se Deus fosse um velhinho surdo e que a gente tem que falar muitas vezes para que ele possa entender. E aí, Jesus vem nos ensinar com o seu exemplo, com a sua missão, com o seu trabalho, de que não está nas palavras o acesso a Deus. E aí Jesus é muito feliz quando diz, não é quem diz Senhor, Senhor, que entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual a vontade do Pai? Que nos amemos uns aos outros. E esse amar precisa não apenas ser uma oratória, mas uma atitude de ação. Há quanto tempo, prossegue Miramês dizendo, vejamos há quanto tempo o amor do Cristo acompanha a casa terrestre, formando a sua estrutura, preparando o seu ambiente para receber a humanidade que igualmente estava sendo firmada para a vida pelas suas mãos generosas. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos e o maior fenômeno que já ocorreu à face do planeta foi a sua vinda. Ora, e aí nós temos observado esse fenômeno apenas pela fenomenologia. A palavra quase não sai. A vinda de Jesus, né, que queiram colocá-la envolta em um manto de surrealidades, de miraculosidades, de coisas surreais, né? Jesus nasce da mesma maneira que todos nós nascemos. Todos nós. Né? Porque se nós pensássemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, bom, vamos lá. A gente respeita, mas compreende que Deus estaria derrogando uma de suas leis. A lei de reprodução. Né? Ou seja, por que todo mundo tem que se reproduzir de uma maneira, mas Jesus tinha que ser diferente? E aí nós vamos compreender que, sendo Jesus esse Espírito perfeito, esse Espírito de mundo crístico, tendo ele a compreensão plena do seu papel, da sua missão, por que ele haveria de querer diferente? Então Jesus vai nascer exatamente igual a todo mundo. O contexto, as circunstâncias, né? A época, o censo romano, a necessidade das pessoas se deslocarem às suas cidades de origem para serem recenseadas, e aí, nesse sentido, a mulher não tinha muita importância, pouco importava de onde fosse a mulher, quem contava era o homem, né? E José, sendo de Belém, né, tinha que ir para Belém para participar de tal recenseamento. E era um período que estava a cidade cheia, lotada, né? Criou-se um contexto, havia um contexto. Nesse contexto, lógico, há ensinamentos do mestre. Né? A humildade. Sendo o espírito mais perfeito,
que queriam, por exemplo, a gente vai encontrar isso nos relatos evangélicos, em João Batista ele faz uma alusão a isso, em outros momentos também, né, que Jesus é esse israelita, ou esse judeu, que vem para salvar, para libertar aquele povo do jugo romano. Salvar pela espada, pela força, pela derrocada de poder. Aí Jesus vem de maneira simples, como um pobrezinho que muitas vezes, como qualquer pobrezinho que nasce ali na favela, né? Sem ter tido, muitas vezes, isso ainda acontece, infelizmente, ainda acontece, sem ter tido a oportunidade de ir para receber um atendimento mais adequado numa unidade hospitalar. Nasce mesmo, antigamente era mais comum, né? Eu nasci de parteira, né? Lá em casa, acho que apenas 2 nasceram no hospital. O restante, eu não sei como é que eu nasci. Mas onde eu quero chegar é que quando assumimos essa ideia e essa perspectiva do amor de Jesus como modelo e guia, nós não vemos mais o pobrezinho. Jesus não era pobrezinho. Não era o pobrezinho que nasceu lá na caverna, como dizemos lá no interior, na loca, que era usado para guardar animais à noite, né? Não, porque pouco importa essa coisa. O que importa efetivamente é o que eu posso fazer hoje. E aí a pergunta mais importante: quantos Jesus nós temos encontrado no nosso existir hoje? Jesus, à época, após o seu ministério, né, o seu trabalho, né, desencarna e retorna ao mundo espiritual. E aí nos vem uma pergunta: e se Jesus nascesse biologicamente hoje com as mesmas ideias de amor, de pureza, de fraternidade, né, de união de povos? Roma destinou-lhe a cruz. E nós, o que destinaríamos? Assumir a Jesus como modelo e guia é transpor para o nosso dia a dia, encontrar Jesuses, nem sei se dá para dizer essa palavra, né? Meio estranha, mas é encontrar muitos Jesus na nossa caminhada diária. É o Jesus preto, espoliado, muitas vezes relegado ao subserviço, sofrendo discriminação pela cor da pele. É o Jesus mulher, agredida, vitimada pelo feminicídio, ainda na atualidade. É o Jesus criança, que vive nas ruas, ou que está em um lar desestruturado, ou que está numa condição social de vulnerabilidade. O Jesus idoso, que quantas vezes nós temos escondido os nossos Jesus idosos. Literalmente escondido. Papai só me dá trabalho. Menino, não aguento mais mamãe. Me dá um trabalho. E é quando nós percebemos que esse trabalho, na verdade, são grandes oportunidades que nós estamos tendo, primeiro de gratidão, né? Oportunidade de gratidão, porque quando nós lembramos lá no nosso nascimento, quanto recebemos de cuidado, de carinho, de afeto. É certo que nem todos o têm, é certo, mas 99% de nós, humanidade, recebemos dos nossos pais o carinho, o afeto, a atenção, o cuidado e as ferramentas para seguirmos em frente. E hoje, não é um pagamento, não, é demonstrar gratidão. E aí essa gratidão está distante das festas e das suntuosidades. Essa gratidão está
na ação de cuidar, amar e servir. Os grupos de mensageiros que vieram ao mundo como instrutores da humanidade antes de Jesus, Cristo de Deus, suas doutrinas têm relação com a doutrina de Jesus. É certo que tem, pois foi Jesus quem os enviou. Depois que passou a eles o ensinamento divino, de modo a eles o interpretarem e divulgarem junto aos homens. Todos aqueles que precederam a Jesus, e aí nós vamos buscando, por exemplo, vou pegar aqui alguns pontos, como Moisés, né? E Moisés, o que faz? Vai apresentar aquele povo, que talvez muitos de nós estivéssemos por lá, não sei, mas vai apresentar aquele povo a ideia de um Deus único. Que naquela época o povo tinha a história de eu não entendo isso, então é um Deus. E tudo se configurava em Deus. Então você tinha Deus para absolutamente tudo. Moisés vem trazer a ideia de que só existe um Deus. Ora, e de onde provém essa ideia para Moisés? Moisés é um espírito reencarnante, né? E aí trazemos um dos outros conceitos básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. Moisés é um espírito reencarnante que está reencarnando e trazendo essa mensagem. Ele não tirou do nada assim, surgiu assim, só existe um Deus. Não, há só um Deus. Vemos então a passagem de várias figuras que estão postas lá nos relatos bíblicos. Vemos Salomão, o próprio Davi, e aí no Davi a gente vai encontrar os salmos de Davi, né? Porque os salmos, na realidade, são cânticos, são pequenas músicas de instrução religiosa. E todos os salmos, todos eles referem-se àquele que viria como o modelo para a humanidade. Mas é em Isaías que nós vamos encontrar as referências mais perfeitas e mais esclarecidas da vinda do Mestre. Isaías, na sua obra, vai passo a passo mostrando qual o papel daquele que viria. Não como o redentor da espada, não como o redentor da guerra, mas como o redentor do amor. Isso está posto lá em Isaías, no texto lá de Isaías. Quando a gente começa a estudar o texto com mais saindo da superficialidade, né, vamos compreender que no texto de Isaías ele mostra uma figura daquele que viria em nome de Deus como aquele que traria uma nova perspectiva de existir. A perspectiva da guerra a gente já tinha. Os povos, desde que o mundo é mundo, como se diz popularmente, sempre guerrearam. Então, a perspectiva da dominação, essa nós já tínhamos. E foi uma perspectiva que nunca deu certo. Basta ver agora o que vivemos agora, por exemplo, Ucrânia, Rússia, Oriente Médio, África. Nunca deu certo. São os menores e os que não têm nada a ver com as disputas de poder de quem está no comando, que pagam a conta. Né? Então, Jesus, através dos seus prepostos, vai enviar essa mensagem, que há só um Deus, que esse Deus é amor. João Batista, na sua voz que clama no deserto, é aquele dizer que preparai-vos, preparai o vosso coração, porque o que vem eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias. E João reconhece então no Cristo aquele que traz uma mensagem que revolucionaria o mundo. E aí eu vou fazer agora um retorno ao nosso início. A mensagem do Cristo que revolucionaria o mundo foi trazida.
é a mensagem do amor. Cada um dos ensinamentos, das parábolas que Jesus nos trouxe, contou-nos, traz um ensinamento para a nossa transformação moral. E isso o que traz? Traz a perspectiva de que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos, iguais, sem distinções. Pouco importa se é asiático, se é lá do Japão, da China, tem o olhinho puxado para cima ou puxado para baixo. Se é negro com o lábio mais largo, mais grosso, ou se é europeu com o lábio fininho, né? Se é brasileiro com a ginga, né? Não a ginga é o peixe que come com tapioca, vai dizer que era com cuscuz, é porque eu amo cuscuz, né? Mas a ginga mesmo do molejo, da malemolência, muitas vezes até, na maioria das vezes até, questionável. Do brasileiro, ou da sisudez alemã, pouco importa. Todos nós somos irmãos. É essa mensagem que Jesus vai nos trazer. Mas acontece que isso tem um preço. Tem um preço e um preço alto, porque quando nós nos reconhecemos irmãos efetivamente, nós desbancamos um monte de estruturas estabelecidas. A primeira delas foi o próprio Sinédrio. Ora, com a mensagem de Jesus a nos apresentar que somos irmãos, que somos iguais e que Deus está acessível a todos nós, a gente não precisa de sacerdote. A gente não precisa de intermediário. A gente não precisa de ninguém que faça lá um pedido a Deus por mim. Eu posso fazer diretamente. Jesus vem nos dizer isso quando nos apresenta o texto chamado Pai Nosso. Eu não preciso de intermediários para fazer esse contato com Deus. E isso desbanca muitos poderes. E poderes, inclusive financeiros, poderosos. Com o passar do tempo, vamos observando que aquele que é o modelo, guia e referência para a humanidade de amor, de luz, começa a ter sua mensagem, digamos, adequada a partir de um surrealismo, a partir de uma perspectiva milagreira, para atender e manter o status quo das instituições. Se não mais o Sinédrio, agora temos uma outra perspectiva religiosa, onde o nome Jesus tem um poder muito grande de convencimento, de atração, porque o nome de Jesus está associado à felicidade depois da morte, né? E quem não quer ser feliz depois de morrer? E se você não se dissocia de Jesus, você vai para o inferno, quem é que vai querer estar lá fazendo visitinhas para o capeta? Então todos nós estamos buscando essa felicidade. O nome de Jesus é extremamente poderoso e forte, né, como apelo público, apelo de chamamento público. Ora, nessa perspectiva, as instituições se reorganizam, se readequam, se transformam a partir de um nome, mas não trazem, junto com o nome, a ação de Jesus. É a parte da doutrina espírita, e aqui eu não estou sendo arrogante, e nem pretendo ser, mas é a doutrina espírita que traz o ensinamento do Cristo ao seu legado primeiro, ao seu status primeiro, sem as fantasias, sem as transformações. E aí, outro dia alguém me perguntou, mas assim, ó, eu vejo toda casa espírita, já fui a muitas casas espíritas, mas todas as casas espíritas que eu vou é tão pouquinha gente. Por que isso acontece? Simples. Porque nem todos nós estamos preparados para mudar as nossas vaidades e os nossos orgulhos. A doutrina espírita obriga a isso? Não.
Só que ela te abre os olhos para conhecimento de quais são suas vaidades, quais são os seus orgulhos, e você naturalmente vai transformando-as quando toma conhecimento. Só que abandonar vaidades e orgulhos implica em posições sociais, implica em perder determinadas comodidades. Por exemplo, a manguaça do final de semana com os amigos do futebol. Mas a doutrina espírita não proíbe que você beba de jeito nenhum. Mas, quando você conhece a doutrina espírita, você começa a perceber qual é o limite, até onde eu posso ir, ou se eu devo ir. Né? E assim a gente vai percebendo que dia após dia nós vamos recebendo do Mestre essa ideia de transformação, essa ideia de iluminação, a ideia de eu posso ser melhor. E eu tenho um modelo, uma referência para isso, chamado Jesus. E aí mesmo nos momentos mais difíceis, mais dolorosos do nosso existir, quando a gente tem o Jesus, não mais o Jesus da imagem, não mais o Jesus distanciado do amor, apenas para atender compromisso social, nós encontramos o Jesus da ação que nos socorre a todo instante. Estou sentindo-me preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus nos ama incondicionalmente, apesar das nossas bobagens, apesar das nossas trocas, né, do Cristo ação, do Cristo amor, pelo Cristo festa. Apesar das nossas trocas do Cristo que acolhe pelo Cristo presente. E a gente dá presente. E aí um negócio bem interessante nessa época agora é o tal do amigo secreto. Você passa o ano inteiro se mordendo, se azunhando, falando mal do outro, coisa e tal, e chega no amigo secreto, eu tirei exatamente aquela pessoa. Não foi à toa, certamente não foi. É uma oportunidade de reconciliação, mas aí o que a gente faz? Fulano de tal, que é isso, que é aquilo, enaltece, coisa e tal, por dentro o coração está assim, coisa. E passou a festividade, e a oportunidade onde Jesus nos convida a sermos irmãos ficou perdida mais uma vez. Se em algum momento ao longo do ano a gente perceber, não, mas quando chegar no Natal que vem, aí eu vou aproveitar a oportunidade. E a história se repete. Né? Então, então, em relação a Jesus, a sua entrega de Deus para a humanidade foi total. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas temos feito nossas entregas a Deus dentro da nossa capacidade. Essa época de Natal é uma época muito propícia para reflexões íntimas. E aí esta é uma das reflexões que deveria pautar o nosso momento de encontro consigo mesmo.
eu tenho efetivamente eh, feito a entrega que eu deveria fazer? E que entrega é essa? A entrega do amor, a entrega da humildade, a entrega da esperança. Quanto temos levado, por exemplo, de esperança para as pessoas? E essa esperança, ela não, muitas das pessoas pensam na esperança apenas material. Aí vamos fazer a resolução do ano novo de Oni, vou trocar meu carro. Que bom, que maravilha. Você pode, faça-o. Mas será que dá para auxiliar uma instituição de caridade que cuida de crianças abandonadas ou de idosos, ou que faz o sopão fraterno, né, o seu sopão caritativo para os moradores de rua? Será que não dá para reservar um pouquinho do nosso carro de 150, 200, 300 mil reais, reservar ali 500 reais para ajudar uma instituição que faz esse trabalho? É algo para refletirmos. Quando pensamos que entrega eu tenho feito de Deus, no sentido de esperançar, é exatamente o de constituir no outro a esperança de que amanhã é um novo dia, que a gente pode minorar um pouco a necessidade de hoje, mas principalmente ofertar ao outro a possibilidade de que ele possa caminhar com suas próprias pernas para um amanhã luminoso. Aí a gente vai, não, eu vou dar esmolas, porque é muito mais fácil com a minha consciência. Né? Nesse período agora a gente tem aqui em Natal muito comum, nos canteiros, coisa e tal, ali na Lagoas, aqui na Roberto Freire, Prudente de Moraes, você encontra muito pessoas ali que verdadeiramente acampam naquele espaço. Né? Algumas verdadeiramente precisam, outras nem tanto. Mas aí muita gente vai lá e dei lá R$ 2, estou em paz com minha consciência. Sua consciência vale R$ 2, realmente você está em paz com sua consciência. Agora, quando nós assumimos o modelo de Jesus como referência e guia para esta humanidade, que necessita de transformação, que necessita de auto-trabalhar-se dia após dia, nós compreendemos que não, R$ 2 não são suficientes. Aliás, nem precisa de R$ 2. Precisa apenas da minha vontade de querer experienciar o outro. E aí eu pergunto, quanto temos apresentado, a você que está conosco aí na internet, quanto temos apresentado ao nosso vizinho, ao nosso irmão, ao nosso familiar mesmo, a doutrina espírita como um meio de esperança para um mundo melhor, de consolação para os sofrimentos que temos nessa existência, na perspectiva de que podemos construir um amanhã melhor, de que minha próxima reencarnação será um pouco melhor do que foi agora, porque eu resgatei, eu compreendi os elementos de equívocos que assumi durante essa existência e busquei transformá-los. Natal é tempo extremamente propício para refletirmos. E aí, refletirmos que a razão não pode tomar outro caminho se analisarmos os grandes feitos nunca comparados ao Verbo iluminado de Deus. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. E assim, quando nós imaginamos e pensamos que colocar em prática, dia após dia, o modelo de Jesus é fácil? Não, não é. Não é. Mas quanto temos nos desafiado para viver dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, este modelo, trazendo essa esperança, trazendo esse consolo. Estou olhando o tempo ali, ainda dá para fazer esse comentário. Na última conferência espírita aqui do Rio Grande do Norte, Haroldo fez um comentário que eu achei muito interessante. Haroldo Dutra Dias fez um comentário que eu achei. O contexto era alguém fez uma pergunta sobre a situação do Rio Grande do Sul depois daquela enchente, daquele transtorno todo que viveu por lá. E Haroldo começa a sua resposta dizendo:
muito cuidado com espírita em velório. E o pessoal fala assim, hã? É porque enquanto um está tentando consolar os familiares, o outro está jogando conversa fora que tem nada a ver, e o espírita está dizendo que foi karma, está falando em karma. O espírita está dizendo, oh, não, resgatou os karmas, porque era o karma, tinha que viver isso, tinha que morrer desse jeito. E eu achei muito interessante essa frase de Haroldo, porque ele diz o seguinte, em todos os momentos, seja no velório ou em qualquer momento, ao invés de estarmos falando, trazendo verdades absolutas, por que não apresentarmos modelos? Modelos de vivência, modelos de existência, modelos de amor. E o maior e melhor modelo chama-se Jesus. Em que momento eu posso pegar Jesus em todos? Ora, vamos pegar, por exemplo, naquele momento em que Jesus encontra com aquela samaritana, lá no poço de Siloé. Samaritanos e judeus eram inimigos ferrenhos, né? Mas Jesus lhe mostra um motivo para ter esperança. Aquela mulher já tinha tido alguns maridos, né? E o que tinha agora não era dela, né? Mas em Jesus ela vai encontrar a esperança de transformação. Todos nós também temos esta esperança de transformação. Cada um de nós temos dioturnamente as oportunidades para viver essa esperança e, mais ainda, para passar essa esperança ao nosso próximo. Para levar essa esperança que transforma, que faz do nosso Natal não mais uma festa para reunir os amigos, para a bebedeira, para a comilança, mas para esperançar no novo tempo. Num tempo no qual nós não mais somos apenas comedores e bebedores, mas principalmente nós somos disseminadores da mensagem de amor que Jesus nos traz com a sua vinda até nós. E que continua, através dos seus prepostos, dos espíritos de luz, dos abnegados irmãos que continuam retornando à espiritualidade, trazendo as mensagens de que todo dia eu posso ser um pouco melhor. Mas não adianta eu dizer que sou melhor se eu efetivamente, através das minhas ações, eu não me faço melhor. Porque todos nós podemos começar em nós a mudança que a gente espera que aconteça em todos os espaços. Mas a mudança não acontecerá se eu mesmo não mudar, se eu mesmo não começar a ter um novo patamar de atitude. O que cultivas em teu coração, o que de fato nascerá de ti. Qual a semente que irá germinar, enraizar, crescer, brotar, florir em ti. O que há de bom para oferecer a Deus? Se és chamado a fazer o bem, por que ainda se demora em ir? Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir? E assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo.
olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Se é chamado a fazer o bem, o que ainda se demora em ir? Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usar para evoluir? E assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Em tempos de trevas, seja luz. Em tempos de trevas, seja luz. Em tempos de trevas, seja luz. Queridos irmãos, que a paz do Cristo nos traga no seu Natal, na data em que celebramos o seu Natal, não mais a imagem do Cristo da manjedoura, mas o Cristo da ação que ama e serve sem medidas, porque não há felicidade sem amar servindo e sem servir amando. Muita paz e muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Muito boa, né? Pois é, sempre bom escutar né, sobre Jesus. E aí a gente vai percebendo o quanto nós fizemos enquanto humanidade, que agora temos que desfazer e voltar, né, a realmente compreender Jesus, porque como ele vinha dizendo que já Isaías dizia exatamente qual era a missão de Jesus, né? E quando Jesus chegou, a humanidade achava realmente que ele vinha trazer era tirar aqueles que sofriam dos julgos e não juntar as pessoas no amor. E não compreendemos as lições dele. E por isso que agora temos que refazer o caminho. E é isso. Alguém quer comentar? Sempre agradecendo a Costa pela oportunidade de nos dar de isso. Vamos pedir aí para fazer nossa prece final. Então, mais uma vez. Então, meus irmãos, elevemos nosso pensamento ao mais alto, a Jesus, à espiritualidade superior, para que possamos trazer essa paz, essa calma, essa serenidade da mensagem crística aos nossos corações. Quanto esse Jesus de amor, esse Jesus de paz, esse Jesus de solidariedade e fraternidade pode nascer e renascer em nós todos os dias. E a pergunta que nos fica é: tenho sido manjedoura para tal nascimento? Tenho permitido que esse Cristo de Deus renasça em mim? Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, de paz. Nós
nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de alma do Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de alma do Mestre Jesus. Jesus. Muita paz a todos.